Bom dia, meninos! Que felicidade estar aqui com vocês hoje para a gente apresentar mais uma aula de biologia, certo? Semana passada nós falamos sobre os fluxos de energia da matéria, né? Nós falamos sobre cadeia alimentar, nós falamos sobre teias alimentares, nós falamos sobre o próprio fluxo da matéria, certo? Como é, né, que ela acontece, certo? Como é que esse fluxo volta para a natureza, tá certo? Nós falamos tudo isso semana passada. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, né, que é muito importante. Meninas, lá na página do livro de vocês, na página 79, tá certo? Fala sobre os ciclos biogeoquímicos, que diz o seguinte: ao contrário da energia que flui unidirecionalmente, a matéria é reciclada dentro e entre os ecossistemas, por ciclos chamados biogeoquímicos. O que são esses ciclos biogeoquímicos? Meninos, quando nós falamos de bio, nós estamos falando de vida. Geologia, né? De onde eles vêm, aonde eles estão, da onde eles são retirados. E químicos já se diz por si próprio, né? São elementos químicos encontrados aonde? Na nossa natureza, no nosso ecossistema. E como o próprio termo especifica, os ciclos da matéria envolvem os processos biológicos, né, que são os processos da vida, os geológicos, certo? De onde eles são encontrados, tá certo? E químicos, né, que são os elementos químicos encontrados no nosso ecossistema, certo? Por isso os ciclos biogeoquímicos, eles são tão importantes para nós, né? Os processos biológicos são os que referem-se toda e qualquer atividade realizada por um ser vivo, como nutrição, trocas gasosas, digestão de alimentos e eliminação de resíduos no meio. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, sobre o ciclo da matéria, né, os níveis tróficos, né, o fluxo de energia? Vocês lembram disso? Vocês lembram que até eu mostrei a vocês que todos os produtores aqui da natureza, né, aqui do planeta Terra, todos os produtores de energia, quem são eles? Produtores de energia são as plantas, são os seres fotossintetizantes. Quando eu falo plantas, eu falo de uma imensa árvore até um pequenininho musgo, né, que ele produz fotossíntese, tá certo? Seres fotossintetizantes são seres produtores, a qual eles produzem energia para os seres humanos. E a partir seres humanos e seres vivos. E a partir dessa energia, certo? A qual nós, seres vivos, consumimos essas plantas, nós vamos passando de nível trófico, né? Nós vamos passando esse fluxo energético, a qual nós consumimos dos consumidores ou dos produtores, e nós vamos passando de consumidores para consumidor, certo? Essa energia, né? E essa energia é chamada de fluxo da matéria, certo? E nós vamos passando de níveis tróficos. O que são esses níveis tróficos? Do produtor ao consumidor primário, que vocês lembram que o consumidor primário, eles são herbívoros ou onívoros, certo? Podem ser só herbívoros, como podem ser herbívoros e onívoros. Um exemplo que eu dei para vocês de herbívoros e onívoros somos nós, seres humanos. Aí vocês se perguntam, professora, mas o que é um ser onívoro? Um ser onívoro, amados, é aquele animal, né, que nós, animais racionais, seres humanos, nós comemos tanto vegetais, plantas, leguminosas, como nós comemos carnes. Tá certo? Então, meninos, quando nós falamos desses processos biogeoquímicos, esses processos biogeoquímicos, nós também participamos dele, tá certo? À medida que nós se alimentamos, né,
desses produtores, nós estamos devolvendo para a natureza a energia. Nós estamos devolvendo como? Nós estamos devolvendo quando eu ando, eu estou falando agora do ser humano, tá certo? Quando eu ando, quando eu falo, certo? Quando eu corro, quando eu transpiro, né? Quando eu fico transpirando o suor, eu devolvo para a natureza em forma gasosa, tá certo? Quando eu faço cocô, quando faz xixi, certo? Assim são os animais também. E assim são as plantas também. Vocês sabem que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento e elas devolvem para a natureza também a sua energia, né? Elas devolvem para a natureza a sua energia como? Respirando, tá? Porque vocês sabem que as plantas elas respiram e elas devolvem também para a natureza quando elas morrem. E elas devolvem também para a natureza quando um animal se alimenta delas, tá certo? Quando o animal se alimenta dela, aí ela passa aquela energia pro animal primário, tá certo? Consumidor primário. Consumidor secundário vem e se alimenta dele. Consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. Consumidor quaternário se alimenta do consumidor terciário. E aí lá vem os decompositores, que são eles que decompõem a matéria orgânica, devolvendo tudo de novo para o solo, né? Para o ecossistema. Tá bom? Entendido? Os processos geológicos são os que promovem modificações da crosta terrestre, seja em sua forma, estrutura ou composição. É o caso do intemperismo, processo de desagregação, certo? Desculpe, e modificação das rochas por ação das águas, superficiais ou subterrâneas, ao vento, da chuva, do gelo ou dos organismos, né? Esse é o processo, processos geológicos são esses, né? Que a crosta terrestre, ela se forma, tá certo? Ela se forma ali em uma rocha, se forma ali em uma planície, em um planalto. Só que aí, pronto, vou dar um exemplo das próprias dunas, né? Ali hoje tem um tipo de uma duna tá bem aqui, mas devido o vento, aquele vento sopra, né? O vento ele vem tão forte que no outro dia aquela duna, né? Ali aquele monte de areia já não pode mais estar ali. Por quê? Porque ocorreu um intemperismo, né? Certo? Foi modificado, tá certo? Por conta dos ventos. E assim é por conta das chuvas também. Quem já ouviu aquele ditado dizer: quanto mais água bate na pedra, mais profunda fica, né? Porque a água bateu tanto naquela pedra ali que ocorreu intemperismo, certo? Modificou aquela pedra. Tá certo? Então, isso é um processo geológico, né? E os processos químicos são os que promovem a alteração na composição da matéria, tá certo? Como a queima de um tronco, né, de árvore, a transformação do suco de uma uva em vinho, certo? E o leite em iogurte, certo? Todos esses processos químicos, né? Eu tenho leite, vamos lá, o leite. Eu pego o leite, certo? E transformo em iogurte, né? Eu modifiquei. Eu transformei o leite, que ele tinha uma composição química, em iogurte, que ele vai ficar com outra composição química. Aí você me pergunta, professora, mas o iogurte ele vai deixar de ser leite? Não. O iogurte ele é derivado do leite, certo? Mas ocorreu ali um processo químico. A mesma coisa é quando eu pego um tronco de uma árvore e a queimo, né? Certo? Eu modifiquei. Eu peguei o quê? Eu peguei compostos e toquei fogo ali, certo? E um dos compostos que causa fogo é o oxigênio, tá bom? Né? E eu modifiquei a estrutura daquele tronco, daquela árvore, tá certo? O vinho também, eu pego uma uva, né? Eu pego a uva, eu vou amassar a uva, eu pego aquele suco da uva e vou colocar em tonéis.
para que hoje ocorra a fermentação, né? E eu modifiquei, tá certo? Eu modifiquei aquele suco de uva e transformei em um vinho, né? Ocorreu a fermentação, né? Ocorreu a levedura, o que foi bactérias, tá certo? Chamado leveduras, né? Que eles transformaram aquele suco de uva em vinho, tá bom? Isso é um processo químico e outros mais, tá certo? Onde nós podemos ver um processo químico onde na fotossíntese, né? Que as plantas, elas levam a seiva bruta, que é a água, que é os nutrientes que há no solo, ela leva lá para cima para as folhas e as folhas captam a luz solar, certo? Transformando energia solar em energia química. Tá certo, meninos? Viu? Vamos passando à frente. Além desses, também podem participar do ciclo da matéria os processos físicos, que são que modificam a matéria sem alterar sua composição química. São exemplos de processo físico a passagem do gelo para a água ou desta água para o vapor, né? Esses aí são os processos físicos, né? Que a gente vê muito isso acontecer. Você pega uma água, bota ali dentro de uma panela, certo? Coloca ali em cima do fogão, liga o fogo. Essa água, ela vai entrar em uma temperatura até que ocorra a ebulição. O que é a ebulição? A ebulição é quando a água, ela entra lá, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Quando a água ali está entrando em 100 graus Celsius, ela está entrando em ebulição, ela está fervendo. E quando ela começa a ferver, eu sei que vocês já viram isso, quando você tampa a panela, né? Que você levanta a tampa, você vê gotículas de água aqui na tampa. Aquilo ali ocorreu, depois que ocorre a ebulição, ocorre o processo de evaporação. E você vê, quando a panela está destampada, você vê o vapor, não vê? Subir, aquilo ali é o processo de evaporação. Então, é um processo físico, tá certo? Que também ocorre, né? Que está dentro, para ocorrer os processos biogeoquímicos, também é preciso que haja, certo? O processo físico. À medida que a matéria se move no ciclo, ela é transformada, certo? Então, nós vamos ver as atividades humanas, né? As atividades humanas podem interferir nos ciclos biogeoquímicos. Ela pode sim, nós, seres humanos, podemos interferir nesses processos biogeoquímicos que é tão importante para a natureza, que é tão importante para nós, certo? Então, o primeiro que nós vamos analisar hoje é o ciclo da água, certo? O ciclo da água na natureza está representado de modo, certo, a que a água está em constante mudança de estado físico. A permanente troca dessa substância entre os rios, lagos, mares, solos, atmosferas e nós seres vivos. A água presente sobre a forma líquida na superfície da Terra sofre o quê? Evaporação. E passa para a atmosfera, certo? Com o resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, os vapores de água condensam-se. Formam-se nuvens lá em cima, certo? E depois volta aos continentes e mares sob a forma de chuva. Olha como é interessante, gente. Vamos aí pensar, imagine, tem um lago, certo? Não, vamos menos, tem uma poça d'água, certo? Que a luz, que o calor do sol, ela faz com que essa água evapore. Evapore em forma de vapor. Certo? Né? Ela vai evaporar, ela vai esquentar, certo? E a água não some à toa, ela evapora, ela vai se transformando em vapor e vai subindo lá, né? Lá para nossa atmosfera. Quando chega lá na atmosfera, ocorre, né? Um resfriamento de alta temperatura, certo? Fazendo com que esse vapor ele se condense. E lá em cima ele ele se condensa, né, nas nuvens, certo? Devolvendo para cá, para a Terra de novo, em forma de água. Não é para nós.
É assim que todos os anos ocorre, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, o inverno. Né? Tem o tempo do inverno e tem o tempo do verão. O tempo do verão vai acontecendo toda essa evaporação, aí vai se condensando, né? Aí vai lá para a atmosfera, lá para cima, em forma de vapor. As nuvens, elas se condensam e há um tempo em que é liberado para cá, para a terra de novo, em forma de chuva, e assim vai lotando os nossos rios, riachos, lagoas, né? De água de novo. Tá certo? A forma de chuva, neve, ou em forma de chuva, neve e granizo, dependendo do local, certo? Nos continentes, parte dessa água vai para os rios e lagos, ou penetra pelas camadas permeáveis do solo e se acumula em reservatórios subterrâneos. Ai, professora, quer dizer que a nossa água ela pode se acumular em reservatórios subterrâneos? Lógicos. Quem já ouviu falar assim, eu vou cavar um poço aqui. Se eu cavo um poço ali, eu posso encontrar água. Tá certo? Então, o nosso ciclo da água, ele pode, né? O que é o ciclo da água? É a água estar aqui na Terra, certo? Com o calor do sol, ela evapora, vai lá para a camada atmosférica, certo? Se condensa lá nas nuvens e volta para cá de novo em forma de água. Para onde? Para os nossos lagos, nossos rios, as geleiras, né? E vai até para o subterrâneo da nossa terra, tá certo? Os seres vivos absorvem ou ingerem água, pois ela é fundamental para a sobrevivência deles. Parte da água presente no corpo desses seres vivos retorna ao ambiente pela respiração. Quando eu respiro, eu estou devolvendo água, certo? Para o nosso planeta. Pela excreção. O que é excreção? Ou quando eu faço xixi, ou quando faz cocô. E principalmente pela transpiração, né? Porque quando eu tô me movimentando aqui, gente, quando eu tô falando com você, eu tô respirando e eu tô também transpirando, tá certo? Né? O que é transpirar? Transpirar é você ficar suado, é você liberar, certo? O suor da sua pele. Isso é a transpiração, é a sua pele respirar. Então, a sua pele está transpirando, está devolvendo água de novo em forma de vapor, né? Certo? É tudo em forma de vapor para nossa natureza de novo. A água participa de vários processos dentro do corpo dos seres vivos. Participa, por exemplo, da fotossíntese nas plantas, certo? E os átomos de hidrogênio são incorporados à matéria orgânica, que fica disponível para os produtores e por meio da cadeia alimentar para os consumidores e posteriormente para os decompositores. Tá certo, menino? Então, hoje nós vimos o quê? Hoje nós vimos o ciclo da água, que é tão importante para nós. Né? Nós vimos um pouquinho sobre a cadeia alimentar, né? Sobre o fluxo da matéria, né? Quem são os produtores. Nós vimos quem são os consumidores primários, que eles podem ser herbívoros ou herbívoros e onívoros. Consumidores secundários sempre carnívoros, certo? Consumidores terciários sempre carnívoros, consumidores quaternários sempre carnívoros, e aí tem os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que são eles os responsáveis para decompor a matéria, devolvendo toda essa energia de novo para o nosso ecossistema. Tá certo? Nós também vimos hoje o quê? Vimos falar sobre o que é a palavra biogeoquímicos. Nós falamos sobre os ciclos geológicos, né? Nós falamos sobre os processos biológicos, nós falamos sobre os processos químicos, nós falamos sobre os processos físicos, né? E nós falamos sobre o ciclo da água, que é tão importante para nós, não é? E esse ciclo da água, como nós recebemos a água e como nós devolvemos de novo a água para a natureza. Tá bom, amados? Então, essa é a nossa
a videoaula dessa semana, tá bom? Próxima semana nós vamos se aprofundar um pouquinho mais em outros ciclos biogeoquímicos, tá bom? Até logo, um beijo. Tchau, beijo, meus lindos!